Shalom, shalom a todos os irmãos. Nós iremos dar início a Parashá Ekev. E assim diz a porção semanal Ekev. E será, pois, que, se ouvindo esses juízos, guardares e os cumprides, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. E ele te amará e te abençoará, e te multiplicará e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a cria das tuas vacas, os teus rebanhos, as tuas ovelhas, sobre a terra que te jurou os teus pais que te daria. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais. E afastará o Eterno de ti toda enfermidade, e nenhuma das doenças más do Egito que as conheceste. Não as porá em ti, mas em todos os teus inimigos. Ponto. Primeiro ponto. As enfermidades são colocadas pelo Eterno. Assim como ele as colocou no Egito, ele também pode colocar sobre os desobedientes da lei. Muitas das vezes, as pessoas são cometidas por enfermidades e não compreendem o porquê delas. Um dos porquês é o não cumprimento da lei do Senhor. E consumirá todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e não servirá a seus deuses, pois isso te seria por cilada. Não servia a todos estranhos. Seria isso para você uma cilada. Bilã tentou fazer isso com o povo, mas ao invés disso, ele abençoou o povo. E se disseres em teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desterrá-las? Não temerás a guerra. Lembrar-te-ás do que fez o Eterno teu Deus ao Faraó e a todo o Egito, e as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais, os milagres, a mão forte, o braço estendido com que o Eterno teu Deus fez sair. Assim fará o Eterno teu Deus a todos os povos aos quais temestes. E também as vespas enviará o Eterno teu Deus contra eles, até que pereçam, e os que ficarem se escondendo de diante de ti. Não te aquebrantará diante deles, porque o Eterno teu Deus está no meio de ti, e é Deus grande e temível, e lançará fora o Eterno teu Deus essas nações de diante de ti, pouco a pouco. Por quê? Porque senão poderá consumi-las depressa, para que não se multiplique contra ti as feras do campo, e as entregará o Eterno teu Deus diante de ti, e lhes causará grande perturbação, até serem destruídas. As estátuas de seus deuses queimareis no fogo, e não cobiçarás a prata e o ouro que está sobre eles, nem os tomará para ti, quiçá por eles venha a tropeçar, pois é abominação ao Eterno teu Deus. E não trarás a abominação à tua casa, para que não te tornes anátema, maldição como ela. Repousá-lo-ás, abominá-lo-ás, por isso é anátema. Todo mandamento eu te ordeno hoje, cuidareis de cumprir para que vivais, e vos multipliqueis. Ides e herdeis a terra que jurou o Eterno a vossos pais. E te recordarás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Deus, estes 40 anos no exército, afligiste para provar-te, para saber que estava em teu coração, e te guardarias os seus mandamentos ou não.
e te afligiu, e fez padecer fome, e fez comer maná, que não conhecia e que não conheceram os teus pais, para fazer saber-te que só de pão, que não só de pão vive o homem, senão de tudo que sai da boca do Eterno. Disso vive o homem. Tua roupa que levas sobre ti não se envelheceu. O teu pé não se inchou por esses 40 anos. E saberás em teu coração como o homem castiga seu filho, assim também te castiga o Eterno teu Deus, e guardarás os mandamentos do Eterno teu Deus, andando em teus caminhos e temendo, porque o Eterno teu Deus te traz uma boa terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos, em que há colinas e nos seus montes, terra e trigo e cevada, de parreira, de figueira, de romeira, terra de oliveira, que dá azeite, de tamareira, terra sem escassez. Comerás pão e não te faltará nela coisa alguma. Terra cujas pedras são de ferro, cujos montes poderás extrair cobre, e comerás e te fartarás, e louvarás ao Eterno teu Deus pela boa terra que te deu. Muito bom. Mais importante, dentro desse primeiro aliar, é que o Eterno te introduzirá sobre esta terra. Bom, shalom. E te introduzindo nesta terra, que mana leite e mel, o capítulo 8 nos chama a atenção para que, uma vez satisfeitos com todos esses manás e leites e toda essa provisão que o Eterno traz até você, Ele também quer te lembrar de algo muito importante, que é: comerás e te fartarás, e louvarás ao Eterno teu Deus pela boa terra que te deu. Mas guarda-te de que não te esqueça do Eterno teu Deus, de observar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que eu hoje te ordeno, para não suceder depois que teres comido e estareis farto, e teres edificado boas casas e habitados nela, e teu gado e teu rebanho terem te multiplicado, tua prata, teu ouro se terem aumentado, e tudo que possuíres ter multiplicado. Por isso tudo se orgulhe o teu coração, e esqueças do Eterno teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa dos escravos, que te conduziu pelo deserto, grande e terrível, em que há cobras, serpentes abrasadoras e escorpiões, lugar árido, onde não há água, quem fez sair para ti água da rocha forte, quem no deserto te fez comer maná, que teus pais não conheceram, para te afligir, para te provar, para te fazer bem, afinal. Quizás dirás do seu coração: quem dera você se recordasse de tudo isso, e no seu coração, neste momento, na hora em que você estiver bem farto, cheio e satisfeito, vieste perante a presença do seu Deus, fazer a tua oferta de libação, né? A casa onde você recebe o seu pão, o seu alimento, e lembrastes de tudo isso,
De que, principalmente? E só possuo porque deixei de ser escravo. É escravo na terra do Egito. E como escravo na terra do Egito, o que possuía eu, além de servidão e de dias ruins, né? E sofrimento, e desejo de morte, que para muitos era um prêmio, né? Porque é dito, eu digo isso, não há nada que esteja ruim que não possa ficar pior. E muitas das vezes, a morte, ela é considerada um prêmio. Porque dependendo da situação em que o cidadão se encontra, o descanso eterno para ele pode ser um prêmio, muitas das vezes. Então, nessa parashiot, em Ekev, que quer dizer calcanhar, quiçá dirás no teu coração. Quem dera você se lembrasse de tudo isso e dissesse no seu coração: a minha força e a minha fortaleza da minha mão me conseguiram estes bens. Mas antes te lembrarás do eterno teu Deus, porque é Ele quem te dá força para conseguires riqueza, a fim de confirmar a tua aliança que jurou a teus pais, como fez no dia de hoje. E se esqueceres do eterno teu Deus e andares após outros deuses, os servires e te prostrares a ele, vos advirto hoje que certamente perecereis. Como nações que o Eterno faz perecer diante de vós, assim perecereis, porque não quiseste ouvir a voz do Eterno. Então, naquele momento de trazer a oferta libada, a oferta perante o altar, né? Perante a casa aonde você é alimentado, o certo seria, no passado, Abino, eu era escravo, servidão era o meu nome na casa do Egito, mas pela força do eterno nosso Deus de Israel, eu fui livre e liberto. E o nosso único Deus me encheu de força, entendimento, visão, sabedoria e me introduziu numa terra que mana leite e mel. E Ele me fortificou. E através dessa força que Ele trouxe até mim, eu pude produzir este pão. Eu pude criar essas ovelhas. Eu pude arrebanhar este gado. Mediante a isso, dentro do melhor que possuo, escolhi esta ovelha que poderia me trazer muitos frutos pela sua gordura e pela sua capacidade reprodutiva, ou também este gado, ou também este valor, que hoje em dia não, né? A não ser de onde eu venho, lá ainda tem gado que pode ser oferecido. Mas aqui você traria um valor em espécie. Eu vendi a posse, que era de um valor significativo, e pela força do Eterno, eu gostaria que o Eterno aceitasse a minha oferta de bom grado. Por quê? Porque eu só a possuo porque o Eterno me tirou da escravidão. Quiçá no seu coração você se lembrasse disso. Escuta, ó Israel, tu passas hoje o Jordão
para vir e herdar nações maiores e mais fortes que tu. Cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande, alto, filho de gigantes, a quem tu conheces e a quem tu tens ouvido dizer: quem poderá resistir diante dos filhos de gigante? E saberás hoje que o eterno teu Deus é quem passa diante de ti, como um fogo consumidor, e os destruirá e os subjugará diante de ti. E os desterrarás e os farás perecer depressa, como o Eterno te falou. Isso aconteceu em Massá. Quando os espias, pedem permissão, não era para espiar nada, para comer de conversa. Né? O Eterno não tinha mandado ninguém espiar nada. O Eterno tinha ordenado que tomasse posse da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, a Canaã, a terra que manda leite e mel. Mas os príncipes de Israel pediram permissão a Moisés. E disseram: espiemos a terra e vamos ver o que nos aguarda, para que nos preparemos, como se a força viesse deles. Né? E o fizeram. À medida que eles andavam, o povo morria. À medida que eles investigavam, eles viam povos mais fortes, gigantes, mas também observaram que a terra manava leite, mel, cachos de gigantes, próspero, abundante, mas ficavam assustados, porque aonde passavam, as pessoas simplesmente morriam. E voltaram com um relato triste ao povo de Israel: olha, essa terra é perigosa, muitos são os problemas que há nessa terra, né? É uma terra devoradora de homens, o povo morre do nada. A gente passava por uma rua, quando pensa que não, o povo estava morto. E além disso, existem gigantes, filhos de Anaquim, homens com mais de 3 metros de altura, e já é tomada pelos cananeus, pelos amorreus. Somente alguns de nós a possuirão. Será esse mais um teste, Moisés? E então se levantaram contra Moisés, mediante ao relato que apenas Josué e Caleb foram contra. Ora, eia, animamos e possuamos a terra que o Eterno tem nos dado. Mal sabia eles que à medida que eles andavam, o próprio Eterno está dizendo aqui, e os destruirá, e os subjugará diante de ti, e os desterrará, e farás perecer depressa, como o Eterno te falou. O que isso quer dizer? À medida que eles adentravam a terra, o povo que ali já habitava morria, sozinho. O povo perdia a vida. O povo era subjugado pela presença do povo de Israel. À medida que o povo de Israel avançava, o inimigo morria. Deus estava entregando de graça, mas a interpretação que eles tiveram foram outra. A terra era perigosa, devoradora de homens, né? Era uma terra talvez que houvesse uma doença desconhecida, né? Não digas em teu coração, quando tiver lançado o Eterno teu Deus diante de ti, por causa da minha justiça, que é que me trouxe o Eterno para herdar esta terra. Não diga isso em seu coração, que foi por causa da minha justiça. Não é pela tua justiça e nem pela retidão do teu coração
que vens a herdar a sua terra. Senão, pela maldade dessas nações, é que o Eterno teu Deus as desterra diante de ti, e para afirmar a coisa que jurou o Eterno a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. E saberás que não é pela justiça que o Eterno teu Deus te dá a boa terra que há de herdá-la, porque povo de dura cerviz és tu. Tens me tentado desde a saída do Egito. Não é pela justiça de vocês, é pela promessa que eu fiz aos seus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, a quem eu tive um relacionamento íntimo, a quem eu os amei e a quem me amou. Eu os prometi e assim o farei cumprir. Mas não é por vocês, pela justiça de vocês. Vocês vêm me tentando desde a saída do Egito. Tanto que antes disse a Moshe: não irei adiante de ti, enviarei um anjo. Mas Moshe, vendo aquela situação, disse: não, peraí. Eu não dei cria a esse povo todo, não faça isso. Esse povo é um povo difícil. Se o Senhor mesmo não for comigo, eu não vou não. Essa história de anjo ir adiante não vai resolver não. Ou o Senhor vá conosco, ou então nem eu vou. Recorda-te e não te esqueça de que irritaste o Eterno teu Deus no deserto, desde o dia que saíste do Egito, até chegares a este lugar, foste rebelde contra o Eterno. Que lugar é esse que eles chegaram? Eles foram rebeldes contra o Eterno, até chegar a esse lugar. Que lugar é esse? Sinai? Sim. E depois disso, Massá. E em Horebe fizeste irar o Eterno, irou-se contra vós a ponto de vos destruir. Aonde em Horebe? No Sinai. Agora diz Moshe: quando subi ao monte para tomar as tábuas de pedra e as tábuas da aliança que fiz com o Eterno convosco, estive no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi nem água bebi. E me deu o Eterno as 2 tábuas de pedra escrita com o dedo de Deus. Aí vem o Vezot HaTorah. Vezot HaTorah, Asher HaMoshe, Ifnei Bnei Israel, Api Adonai, HaMoshe. O próprio Deus escreveu com a sua mão, não necessitou de intervenção humana alguma. Ele escreveu com o dedo dele as talhas de pedra que Moisés tirou do Sinai. E sobre elas, todas as palavras vos falou o Eterno no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. E foi ao fim de 40 dias e 40 noites que me deu o Eterno as 2 tábuas de pedra, tábuas da aliança. E disse-me o Eterno, assim que as tábuas estavam prontas: levanta-te, desce depressa daqui, porque se corrompeu o teu povo que tiraste do Egito. Cedo se desviaram do caminho que lhes ordenei. Aqui, nesse momento, é a pior fase de Israel. Israel recorda disso até hoje. Em Israel, isso é chamado de Retanegev. O Retanegev é a construção do bezerro de fundição, o bezerro de ouro. Né? Até hoje Israel chora por isso, até hoje Israel lamenta por isso, até hoje Israel paga por isso.
Porque quando Israel aponta dedo, recebe dedo também por causa do retaliador, né? E aqui, neste momento, na Parashá Ekev, o próprio Deus já não chama mais o povo dele de povo seu. Ele fala: Moisés, o seu povo, o povo que você tirou, foi eu não. Eu estou fora desse povo. Vai lá ver o que esse povo está fazendo. Eu nem bem ordenei e eles já se corromperam. Fizeram para si uma imagem de fundição, falou o meu Eterno, dizendo, assim disse Moshe: vi este povo, e eis que é um povo de dura serviço. Deixa-me que eu os destruirei e apagarei o seu nome de debaixo dos céus e farei de ti, Moisés, mais forte e numeroso do que ele é. E me virei, disse Moshe. Moisés disse, e me virei, e desci o monte, e o monte ardia em fogo, e as duas tábuas da aliança estavam em minhas duas mãos, e vi, e eis que haviam pecado contra o Eterno vosso Deus, e tinham feito para vós um bezerro de fundição, e cedo vos haveis desviado do caminho que vos ordenara o Eterno. E peguei as duas tábuas e joguei-as das minhas mãos e as quebrei diante de vossos olhos e me prostrei-me diante do Eterno como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Pão não comi, água não bebi, por causa de todos os vossos pecados que cometeste, fazendo o que era mal aos olhos do Eterno, para irritá-lo, porque eu, Moshe, amigo de Deus, que o vejo frente a frente, me atemorizei diante da ira e do furor que se irou o Eterno contra vós, a ponto de vos destruir, e atendeu o Eterno a minha reza, também desta vez. E contra Arão muito se irritou o Eterno para destruí-lo. E orei também por Arão naquele tempo. E o vosso pecado, o bezerro que tinham feito, tomei, queimei-o no fogo, pisei, moei-o bem moído, até que se tornou moído como pó, e joguei o pó no riacho que descia do monte. Em Taberá, em Massá, em Quibot Hatvá, fizeste irá ao Eterno. E quando vos enviou o Eterno a Kadesh Barneia, dizendo, sobe e herdai a terra que vos dei, vos rebelaste contra a ordem do Eterno, vosso Deus, e não lhe deste crédito, nem ouviste a sua voz. Fostes rebeldes contra o Eterno, desde o dia em que vos conheci. E me prostrei-me diante do Eterno durante aqueles 40 dias e 40 noites, e estive prostrado, porque o Eterno dissera que vos destruiria. E orei ao Eterno, dizendo, Eterno Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que remiste com a tua grandeza e que tiraste do Egito com mão forte. Recorda-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a teimosia deste povo, para a sua maldade e para o seu pecado, para que não digam os moradores da terra, da qual vos tiraste, porque por não poder o Eterno trazê-los à terra a qual vos falou, e por odiá-los, tirou para fazê-los morrer no deserto. Contudo, eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com teu braço estendido. Nesse momento, Moisés, sem mais opções, vendo que Deus já estava decidido, ele usa, vamos dizer assim,
de uma sabedoria judaica e apela para os pais da fé. Olha, esquece esse povo teimoso, esse povo cabeçudo, esse povo que te fizeste irar desde quando saiu do Egito, que esse povo vem te tentando. Esquece essa povo. Vamos lembrar de uma coisa? Do que, mãe? Vamos lembrar de Isaac, vamos lembrar de Jacó, vamos lembrar de Abraão, Isaac, Jacó, vamos lembrar dos nossos amigos, vamos lembrar daqueles que te serviram em retidão. E que mais dirá o povo? Que mais dirá o povo das outras nações? E o Senhor só tirou o povo do Egito para matar eles no deserto? Vai ficar feio para o Senhor, né? Esquece o povo, deixa esse povo para lá. Vamos pensar em nós, né? Pensa na sua reputação, pensa na promessa que foi feita, né? E deixa o povo para lá. Vida que segue. Vamos seguir nosso caminho. Em nome de Abraão, Isaac e Jacó, e pela tua reputação como o único Deus, Criador dos céus e da terra, ignora a teimosia, ignora a dura serviço desse povo, e vamos introduzir esse povo na terra prometida aos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E naquele tempo disse-me o Eterno escutou a oração de Moisés, e aqui prova por quê? Porque o Eterno manda Moisés talhar novas tábuas de pedra. Quando o Eterno manda Moisés talhar novas tábuas de pedra, quer dizer o quê? Ele havia perdoado. Talhei para ti 2 tábuas de pedra como as das primeiras. Sobe a mim ao monte e farás para ti uma arca de madeira. Escrevereis nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste e as porás na arca. E fiz uma arca de madeira de cipreste e talhei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as tábuas na minha mão. Escreveu sobre as tábuas, como da primeira escritura, os 10 pronunciamentos que vos falou o Eterno no monte, no meio do fogo, no dia da congregação. E as deu o Eterno a mim, e virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas dentro da arca que eu havia feito, e ali estiveram como me ordenou o Eterno. E os filhos de Israel partiram de Baal, de Berot Bene Lacan para Moserá, e ali morreu Arão e foi sepultado. E oficiou Elazar, seu filho, no seu lugar. Dali partiram para Gudolo, de Gudolo para Lobato, terra de ribeiro de águas. Naquele tempo, separou o Eterno a tribo de Levi para levar a arca do Eterno, e os sacerdotes para estarem diante do Eterno, a fim de o servirem e para abençoarem o nome do Eterno até o dia de hoje. Portanto, não teve Levi parte nem herança com seus irmãos. O Eterno é a herança de Levi. O Eterno é a sua herança. Assim como lhes falou o Eterno teu Deus, eu estive no monte nos primeiros dias, nos primeiros 40 dias, 40 noites, e atendeu o Eterno a minha reza. Também desta vez não quis o Eterno aniquilar-te. E disse-me o Eterno: levanta-te, anda, parte adiante do povo, para que vão e herdem a terra que jurei a teus pais que lhes daria. E agora, ó Israel, qual é a coisa que pede o Eterno teu Deus de ti? Senão que temas ao Eterno teu Deus,
que ande em teus caminhos, que amas e sirvas ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Eterno, os seus estatutos que hoje eu te ordeno para o teu bem. Eis que ao Eterno teu Deus pertencem os céus dos céus, a terra e tudo que nela há. Somente a teus pais teve afeição ao Eterno para o amar, e escolheu a sua descendência depois dele, a ti, mais do que a todos os povos, como hoje se vê. E tirareis o entupimento do vosso coração, e a vosso serviço não endurecereis mais. Porque o Eterno vosso Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, é o Deus grande, poderoso, terrível, que não deixa de castigar os que não aceitam o seu jugo e não recebem as boas ações como suborno pelos seus pecados, e que executa julgamento do órfão e da viúva. Isso é sério. Cuidado quando puseres os pés na herdade do órfão e na herdade da viúva. Eles têm, como se fala no jurídico, quando a pessoa tem preferência, eles têm prioridade sobre os demais. A oração do órfão e a oração da viúva, ela tem prioridade sobre as demais orações. Então, quando pisares a herdade do órfão e da viúva, cautela. E o peregrino, e que ama o peregrino, eu te ordeno. Eu entendo isso dessa forma. Deus ordena que você ame o peregrino, dando-lhe pão, dando-lhe roupa, e ameis ao peregrino. Por quê? Porque fostes peregrino na terra do Egito. Ao Eterno teu Deus temerás e a ele servirás. Dele te aproximarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, ele é o teu Deus, que te fez o teu favor estas grandes e terríveis coisas que viram os teus olhos. Com 70 almas desceram teus pais do Egito, e agora te pôs o Eterno teu Deus como as estrelas dos céus em grande quantidade. E assim como nós começamos aqui hoje a leitura da Parashiot, né? É do nosso costume ao amanhecer e ao entardecer e também ao meio do dia citar Shema Israel, ou Israel. O Eterno termina aqui com Shema Israel, o maior de todos os mandamentos, dito por Yeshua, questionado, Yeshua questionado pelos sacerdotes, né? Pergunta os sacerdotes: ora, o Senhor vem com toda essa autoridade e poder, orando, diga-nos, o Senhor vem nos entregar uma nova Torá, um novo mandamento? Ele: não, de forma alguma. Eu vim torná-la plena e vim torná-la viva em seus corações. Então, diga-nos, qual é o maior dos mandamentos? Yeshua cita-nos. Mas, Israel, vamos ver? E amarás ao Eterno teu Deus, e guardarás o que te manda guardar, teus estatutos, seus juízos e seus mandamentos, todos os dias. E sabereis hoje que não falo a vossos filhos, que não conheceram nem viram os ensinamentos do Eterno vosso Deus. A sua grandeza, a sua mão forte, seu braço estendido, os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito, ao faraó, ao rei do Egito e a toda a sua terra. E o que fez ao exército do Egito
e aos seus cavalos, e aos seus carros, como fez passar as águas do Mar Vermelho sobre eles, quando vos perseguia, e os destruiu o Eterno até o dia de hoje, e que vos fez no deserto até a este lugar, e que vos fez com Datã e Abirã, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, quando abriu a terra a sua boca e os tragou, bem assim como as suas casas, as suas tendas e todos os seus bens que tinham com eles, no meio de todo Israel. Pois os vossos filhos são os que viram toda a grande obra que o Eterno fez. E guardareis todo o mandamento que vos ordeno hoje, para que sejais fortes, ides e herdei a terra para a qual estáis passando, a fim de herdá-la, e para que prolongueis os dias sobre a terra que o Eterno jurou a vossos pais, e dar-lhe-eis a sua descendência uma terra que mana leite e mel. Porque a terra para a qual estáis indo para herdá-la não é como a terra do Egito, da qual saíste, que semeaste a vossa semente e regaste com o vosso pé, como uma horta de verdura. Mas a terra para a qual estáis passando a fim de herdá-la é terra de montes, de planícies, que dá chuva dos céus, ela tem água, é terra que o Eterno teu Deus cuida dela. Os olhos do Eterno teu Deus estarão sobre ela desde o princípio do ano até o final do ano. Os olhos de Deus estarão sobre Israel. E se obedecerdes aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Eterno vosso Deus e servi-lo de todo o teu coração, com toda a tua alma, então eu, o Eterno, darei a chuva ao seu tempo, e a chuva precoce, a chuva tardia, e colherás o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. E darei no teu campo para teus animais, e comerás e te fartarás. Guardai-vos para que não suceda que vosso coração vos seduza e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis diante deles. Então se acenderá o furor do Eterno contra vós e fechará os céus. Não mais haverá chuva e a terra não dará mais o seu produto e perecereis rapidamente da boa terra que o Eterno vos dá. Isso é conhecido em Israel até hoje, que quando a terra cessa a chuva, o povo desviou do Torá. O povo desvia do Torá, Deus cerra os céus. Aí cai o nível do mar da Galileia, né? E o povo passa apertado, com terras áridas. E poreis estas palavras em vosso coração, em vossa alma, e atareis como sinal em sua mão, e serão por frontais, filactérios entre os vossos olhos, e ensiná-la-eis aos vossos filhos, falando delas quando estiveres sentado em vossa casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, e ao deitardes e ao levantardes. E as escrevereis nos umbrais das vossas casas e das vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e de vossos filhos na terra que jurou o Eterno aos vossos pais que daria a eles por todos os dias que os céus estiverem sobre a terra. Se guardardes este mandamento que eu vos ordeno para cumpri-lo, amando ao Eterno vosso Deus, andando por todos os seus caminhos e aproximando dele, então ele desterrará o Eterno a todas essas nações diante de vós, e herdarei as nações maiores e mais fortes do que vós, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e o Líbano, desde o rio Eufrates
até o mar ocidental será a vossa fronteira. Não resistirá homem diante de vós. O medo de vós e o temor de vós, o eterno vosso Deus, os porá sobre a face de toda a terra que pisardes, assim como vos falou. Então, nessa paraxá, você veja bem, Equev, trazendo para os nossos dias, eu vejo da parte do Eterno, assim, um clamor incessante por temor. Não só temor, um clamor incessante por amor. Mas o amor ao Eterno, como disse o próprio Yeshua, quando recita Shema, é também ao próximo. Né? De forma qual entender que fostes um dia peregrino, que fosse um dia uma pessoa que passou necessidade, teve fome, que fostes escravo, né? E quando recebemos semelhante, estenda a sua mão. Estenda não só a sua mão, mas abra o seu coração. E sendo Ele Deus único, forte e verdadeiro, e além dele outro não há, tema ao Eterno de todo o seu coração e fuja da idolatria. Mesmo nós sabemos que nós não vivemos num país sabático, né? Infelizmente, nós vivemos num país romano, né? Idólatra até cair para trás, mas perseveramos em conservar o eterno e apenas o eterno diante dos nossos olhos. Veja, a Haftará seria Isaías 44, mas eu gostaria de citar Isaías 58 para complemento dessa parashiot. Assim diz o profeta: clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a voz como uma voz de trombeta, de shofar, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram a cada dia e tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos meus direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que nós jejuamos e tu não te atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, requereis todo o vosso trabalho. Veja o Tisha B'Av que passou Israel agora, nesses últimos dias, né? Com ódio infundado, com sinagogas bem separatistas, né? Ah, não, você é da sinagoga do Rabino Bertrand, não posso conversar com você. Ódio infundado, né? O mesmo ódio que havia no ano 70 depois de Cristo, onde houve a destruição do segundo templo. Então, vocês jejuam para
próprio contentamento e para requerer o vosso trabalho, e para contendas, e para debates, jejuais, para dardes punhadas impiamente, não jejuais hoje para fazer ouvir a sua voz do alto. Esse tipo de jejum, Deus quer dizer que jamais vai chegar ao alto. Seria este o jejum que eu escolheria para que o homem um dia fizesse? Que ele aflige a sua alma, que ele incline a sua cabeça como junco, que ele estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e jogue sobre si cinzas? Chamaria isso tu de jejum aprazível do Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre os quebrantados e que despedaces todo tipo de jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo tu o nu, o cubras, e não escondas daquele que é da tua própria carne? Se fizeres isso, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Olha aí. Muita gente acredita, né? E não é mentira de forma nenhuma, é uma grande verdade, que pelo sangue de Yeshua, cardezinho, derramado na cruz de madeira, né? Pelo nome de Yeshua, a cura. Mas aqui, o Senhor, através do profeta Isaías, determina que muitos seriam curados se praticassem apenas isso, né? Que alimentasse e dividisse o seu pão com família. Já dizia isso quem? O profeta João Batista. E faremos nós, João, aquele que tem duas túnicas, divida uma com aquele que não tem. Aquele que tem pão, reparta com aquele que não tem. E nós que somos soldados, não roubareis o dinheiro de ninguém. Cobre o que é justo. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça, ela irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isto, se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar vaidade. Triste, né? Estender de dedo. Que coisa triste. Traz a lembrança a mulher que foi pega em ato de adultério, né? Foi pega em ato de adultério. Rapidamente, o povo a lançou sobre os pés de Yeshua. Está escrito na lei de Moshe que tal mulher deve ser apedrejada. Mas não trouxeram nem o marido para acusar, muito menos o outro que estava adulterando com ela. Só trouxeram a mulher. Que dirás tu a respeito disso? O que Jesus fala nessa hora? Ele retira
o estender do dedo. De que forma que ele retira o estender do dedo? Ora, aquele que não tem pecado está livre. Você tem pecado? Tem não? Então, aqui, ó. A pedra está ali, a mulher está ali. Pode apedrejar. Estou negando a lei de Moisés. Eu não vim aqui negar a lei de Moisés. Vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. Dentre todos vocês, acusadores, quem não tem pecado está livre. Pode apedrejar até matar. E o que aconteceu? Pedras foram caindo e a multidão sumiu. A mulher olhou, não viu ninguém. Quem podia apedrejar era Yeshua, porque nele não havia erro, engano ou pecado. Ele poderia. Ele poderia escrever, não, vou fazer cumprir. Mas o que ele fez? Ele tirou o estender de dedo. Ele virou para a mulher e falou assim: cadê os seus acusadores? Onde eles estão? Ah, sim, não tem mais ninguém aqui, foram todos embora. Bom, se não há quem te acuse, muito menos eu também não te acusarei. Eu te perdoo. Eu vou lançar sobre você um remédio. Isso é remédio. Vocês precisam entender isso, gente. Perdão é remédio. Você quer ver uma pessoa mais problemática do que Simão Pedro? Vocês já estudaram Simão Pedro no Talmud? Alguém aqui já estudou Simão Pedro? Pedro era problemático a extremo. Pedro era brigão. Pedro não era de meias palavras, não. Pedro escreveu um leu, o tapa comeu. Tanto que quem pergunta sobre perdão para Yeshua é quem? Quem pergunta? Pedro. E por que Pedro pergunta sobre perdão para Yeshua? Porque ele estava doido para sentar a mão em alguém. Até quando eu vou ter que perdoar aquele que me ofende? Porque o cara me ofende, o Senhor me corrige. O cara me ofende, o Senhor me corrige. Até quando? Qual é o limite disso? 3 vezes, 4 vezes, na quinta vez que eu perdoei, ele me ofende a sexta, eu, senta a mão na orelha dele. Mas Jesus disse o quê para Pedro? Pedro, até 70 vezes 7 por dia. Né? 70 vezes 7 por dia é só uma alusão, ou seja, indefinidamente você deve perdoar o seu irmão. Você pode não ser obrigado a conviver com ele, uma vez que já tenha passado por situações desagradáveis. Mas você deve limpar o seu coração. Porque essa falta de perdão é um veneno que você bebe todo dia. É um veneno que não está matando aquela pessoa que você odeia. Está matando você. Você vai lembrar dela todo dia. O diabo vai fazer se cruzar com ela todo dia. Você vai no supermercado, você dá de cara com ela. Você vai na farmácia, você dá de cara com ela. Às vezes você nem acredita. Não, não é possível. Não é possível. Outra vez, aí vem aquilo tudo da mente. A pessoa mesmo aqui, ó, pegou o macarrão dela, pôs no carrinho e foi embora. E você? Passou o dia todo remoendo, chega em casa, briga com todo mundo, chega em casa, pune o marido, às vezes o trem já tem 20 anos, às vezes o trem já tem 10 anos,
Às vezes até já morreu a pessoa, mas fica o rancor. Então, o perdão, ele é remédio. Ele é remédio para você. Esse foi o exemplo que Yeshua quis deixar quando ele diz: eu poderia, mas não vou. Vá e não pegues mais. Terminando, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a sua alma. Quando que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Acabei de dizer. Quando nós tirarmos de nós o estender de dedo, quando nós tirarmos de nós o rancor, quando nós tirarmos de nós o coração que guarda mágoa, quando nós pararmos de falar sobre vaidades, quando nós abrirmos a nossa alma ao aflito, a fartares a alma aflita. Gente, o que é uma alma aflita, espiritualmente falando? O que é uma alma aflita? O que seria uma alma aflita? É um de perdão, se reconciliar com a terra, muito bom. Né? A pessoa está o quê? Uma alma aflita. Uma alma aflita é uma alma que não tem o quê? Ela não tem paz. Ela não dorme, ela não tem prazer em comer nada, né? Ela não tem apetite. Ela está sem paz interior. E Deus fala aqui: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Quando eu faço isso, meu irmão, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Porque meu marido fez isso, porque minha esposa fez isso. Porque meu filho fez isso. Né? Você der uma palavra para aquela pessoa, de fartar aquela alma aflita, e ela sai dali em paz com Deus, Deus fala que Ele vai fazer o que com você? Olha o que Ele vai fazer. A sua luz vai brotar nas trevas e a sua escuridão vai ser como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que procederem de ti edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamarás-te-ão de reparador de alturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazeres a tua própria vontade no meu santo dia, e chamares ao Shabat de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falar as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e eu te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Por quê?
porque a boca do Senhor o disse. Adonai Elohei, o Senhor é nosso Deus. Adonai Errado, o Senhor é um. Ushmo Errado, apenas um. Temei ao Senhor sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele é Deus e faz o que bem lhe apraz. Levanta do monturo caído e, ao mesmo tempo, pode tirar o soberbo e dar uma lição, porque ele mesmo disse que em Equeto que ele julga os seus filhos e castiga os filhos a quem ama. A intenção do nosso Deus não é um mundo terreno, mas sim um mundo vindouro. E ele vai fazer de tudo para que você entenda isso. Infelizmente, habitamos um corpo de carne, como dizia o apóstolo Paulo. Quem poderá me livrar? Aquilo que eu quero fazer, isso sim eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Quem poderá me livrar? Quem poderá me livrar? Somente o Senhor poderá me livrar. Então, calcanhar, ser pego pelo calcanhar, que é realmente ser jogado no chão. E só quem pode te levantar é o próprio Deus. Eu entendo e termino essa porção no meu entendimento, em Equeto, que Deus mostra aqui que somos frágeis, muito frágeis, que por pouca coisa perdemos grandes e maravilhosas bênçãos. E esse não é o intuito do Senhor. O intuito do Senhor é te fazer crescer cada vez mais, espiritualmente e em todos os outros âmbitos que você necessitar. Porque mesmo está escrito, né? Buscai a Deus em primeiro lugar, né? No próprio chamado. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescidas. E assim, se não me falha a memória, mais alguma coisa que pontuamos, é o meu entendimento hoje. Amém?